Fala pré-calouro, tudo bem? Aqui é o professor Éder Magalhães, do canal Desobnubilando. E hoje a gente vai dar atenção a uma grande gama de pedidos dos alunos, que é a parte do entendimento sobre solubilidade dos compostos orgânicos. Então hoje a gente vai ver algumas dicas cruciais para que você acerte as questões de química orgânica, principalmente no Enem, em qualquer vestibular que você venha a fazer. Então vamos em frente, que atrás de vocês vem gente. Bem, canal Desobnubilando. A aula de hoje vai ser justamente sobre solubilidade dos compostos orgânicos. É um prazer imenso estar aqui com vocês, professor Éder. Bem, falar da solubilidade dos compostos orgânicos é aquela velha ideia de saber quando um composto é solúvel ou insolúvel com relação a outro. Mas você pode estar se pensando, poxa, é um assunto muito difícil, eu tenho que levar em conta vários fatores. Bem, não é tão difícil assim. Vale algumas dicas das quais nós vamos trazer aqui hoje. Essas dicas guardem no seu bolso e não deem para ninguém. Vamos lá. Regra geral. Desde o teu primeiro ano você sabe dessa regra. Semelhante dissolve semelhante. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer o seguinte. Se eu tenho uma substância que é polar, a tendência é que ela se dissolva em uma outra substância de mesma natureza, polar. Se eu tenho uma substância apolar, a ideia é que ela se dissolva também em uma substância apolar. Pela regra semelhante dissolve semelhante, eu devo entender que é polar com polar, apolar com apolar. Sendo assim, a gente traz uma nota. Pelo fato de a água, H2O, ser considerada como solvente universal, que ela é um exemplo muito grande de uma substância polar, grande parte das questões de química orgânica sobre o referido assunto versam sobre a solubilidade com relação à mesma. Eu não entendi nada dessa frase. Ela quer dizer o seguinte, meu amigo. Na maioria das vezes, quando nós afirmamos que uma substância substância A é solúvel, substância B é insolúvel. Tá, mas eu estou falando com relação a quem? Geralmente, quando a gente não fala nada, estamos considerando a água como sendo solvente universal. Ou seja, quando eu digo um aldeído é uma substância polar e ela tem uma certa solubilidade. Tá, eu deveria dizer que ela tem uma certa solubilidade em água. Eu tenho que especificar. Os álcoois são solúveis em quê? Em água. Mesmo que eu subentenda que seja água o solvente universal, é preferível que eu diga em que essa substância é solúvel ou não. Por exemplo, nós sabemos que o álcool ele é solúvel tanto na gasolina quanto na água. Então não posso chegar para você e dizer o seguinte: o etanol é polar, beleza? Ele é solúvel. Solúvel em que, professor? Pode ser solúvel em gasolina, que é apolar, mas também pode ser solúvel em água, que é apolar. Mas o professor só acabou de dizer aí que a regra é semelhante, dissolve semelhante. Pois é, a ideia é que um polar dissolva um polar e um apolar dissolva um apolar. Se o álcool está fazendo o papel de dissolver-se em gasolina e dissolver-se em água, é porque esse cara faz o famoso meio de campo. Ele tem uma parte polar e uma parte apolar. A essas substâncias nós damos o nome de substâncias anfipáticas, ou seja, anfifílicas. Professor, que nome interessante, eu não entendi. Eu achei muito que foi antipático. Não, não é antipático, é anfipática. Substâncias anfipáticas ou anfifílicas são substâncias que têm uma parte polar e uma parte apolar. Professor, me dá um exemplo que tem na minha casa: sabão e detergente. Pelo fato de os sabões e os detergentes serem anfifílicos ou anfipáticos, é que graças a eles é que eu consigo remover a sujeira, a gordura presente na louça da minha casa, por exemplo, e assim eu posso remover o sistema gordura-sabão com auxílio da água. Mas calma, vamos em frente. Por exemplo, se a água é polar e não se mistura com o óleo, logo o óleo é considerado como sendo apolar. Por quê? Porque semelhante dissolve semelhante. Se eu já sei que uma substância B é insolúvel em água, é porque a mesma deve ser contrária à água. Deve ter aversão à água, deve ter medo da água. No caso, uma substância apolar. Eu destaquei a palavra mistura, entre aspas, para ficar bem claro que essa história de dizer que uma substância não se mistura em outra, na realidade, mistura é o nome dado a qualquer sistema em que eu tenha ali duas ou mais substâncias em contato. Só que desde pequeno a gente está acostumado a entender que aquilo que não se dissolve, ou seja, aquilo que não desaparece uma na outra, é não misturar. Na realidade, eu deveria dizer que água e óleo não são miscíveis, de misturar. Entendeu? Aquilo que você acha que é se misturou, misturou, é midmiscível. E aquilo que não se mistura, entre aspas, são immiscíveis.
Aqui uma charge engraçada só para você entender. Ei, óleo, quer sair? Não posso me misturar com vocês. Hidrofóbico. Eita, professor, o que quer dizer isso? Essas gotinhas azuis que fazem referência ao óleo estão chamando a água de hidrofóbico. Como assim? Tem medo de água. Oh, perdão. Essas gotinhas azuis que são referentes à água estão chamando o óleo para sair. Quando as gotinhas dizem hidrofóbico, está dizendo que tem fobia a hidro. Hidro que? Água. Então, aquilo que não se dissolve em água tem medo de água, tem aversão à água. Então, isso é o que? Hidrofóbico. Se eu gosto da água, eu tenho afinidade, filis, então seria hidrofílica. Então, dissolveu-se em água, hidrofílica. Não se dissolveu em água, hidrofóbica. Medo de água. Bem, mesmo que eu saiba que polar dissolve polar e apolar dissolve apolar, eu tenho que entender como que essas moléculas, essas substâncias estão interagindo entre si. Tá? A maneira como elas interagem através de suas moléculas é através daquelas interações intermoleculares que você as conhece do primeiro ano. Aquelas tais de dipolo induzido, dipolo permanente, ponte de hidrogênio. É crucial que saibamos analisar cada uma delas. Mas calma, não se desespere. Não fique obnubilado. Aqui no canal Desobnubilando, nós vamos desobnubilar qualquer dúvida de vocês. Na química orgânica é um pouco mais fácil. Eu vou te dar algumas dicas aqui para tirar essa aversão a esse conteúdo. Vamos lá. Se eu tiver um hidrocarboneto, o que são hidrocarbonetos? São substâncias que são compostas somente e não mente de carbono e hidrogênio. Se eu tiver somente carbono e hidrogênio, eu já tenho certeza que essa substância é apolar. O que quer dizer? Que ela não vai se dissolver em água. Se eu tenho um hidrocarboneto que é apolar, automaticamente ela é dominada por uma força intermolecular chamada dipolo induzido. Vamos a um exemplo. Aqui eu coloquei uma dicasinha, ó. Se eu sou apolar, por exemplo, como a gasolina, eu sou lipofílico. Eu gosto de lipo. O que é lipo? Lipo, lembra que quando uma fulana faz uma lipoaspiração, ela está tirando o quê? Gordura. Então, você sabe que gordura não se dissolve em água. Então, para generalizar, tudo aquilo que não se dissolve em água tem o mesmo comportamento que as gorduras, de também não se dissolverem. Então, se não se dissolvem em gordura, são polares. Se elas se dissolvem em gordura, são apolares. Então, se um hidrocarboneto, que só tem carbono e hidrogênio, se dissolve em gordura, em algo apolar, é porque ele gosta daquilo, então ele é lipofílico. Mas ao passo que eu gosto da gordura, do que é apolar, eu sou hidrofóbico, eu tenho medo de água. Aqui eu trouxe uma estrutura muito recorrente nas provas de vestibular, a estrutura do beta-caroteno. Com licença. Percebam que a estrutura do beta-caroteno aqui no sistema bond-line, eu tenho duas partes cíclicas e uma parte conjugada de duplas ligações. Se você perceber, aí só tem carbono e hidrogênio. Nós temos uma fórmula molecular C40H56. Se eu só tenho carbono e hidrogênio, o que é que eu sou? Hidrocarboneto. Se eu sou hidrocarboneto, automaticamente, não mente, eu sou o quê? Apolar. Se eu sou apolar, eu sou lipofílico. Eu gosto de gordura, eu gosto daquilo que é apolar. Logo, eu não vou me dissolver em água, eu tenho medo de água, eu sou hidrofóbico, entendeu? Se é um hidrocarboneto, ele é apolar. Se é apolar, só tem uma força intermolecular, que seria do tipo dipolo induzido. Como a água é dominada por ponte de hidrogênio, por isso que algumas substâncias apolares elas não vão se dissolver bem em água, porque a água é ponte de hidrogênio e essas substâncias apolares, no caso beta-caroteno, são substâncias dominadas por dipolo induzido. Lembra que a regra semelhante dissolve semelhante? É ponte de hidrogênio com ponte de hidrogênio, por exemplo. Prosseguindo. Se eu tenho os hidrocarbonetos, que só tem carbono e hidrogênio, as outras substâncias orgânicas, aldeído, cetona, ácido carboxílico, anidrido, sal de ácido carboxílico, todas essas funções orgânicas têm carbono, têm hidrogênio, mas todas apresentarão
um ou outro átomo diferente de carbono. Oxigênio, no caso do álcool, da acetona, do aldeído. Enxofre, no caso dos tioéteres. Bem, se tem carbono e hidrogênio, hidrocarboneto. E se tem carbono, hidrogênio e mais outro átomo, professor? Polar. O que é que a gente vai fazer? Você vai analisar o seguinte. Você vai fazer a seguinte análise. Você vai observar aqui, ó. Se o meu composto orgânico apresentar oxigênio ligado a hidrogênio, por exemplo, nos álcoois, nos fenóis, eu tenho ponte de hidrogênio. Se por acaso eu apresentar hidrogênio ligado a nitrogênio, eu vou também ser ponte de hidrogênio. Exemplo, as aminas. Professor, então quer dizer que se eu observar uma substância orgânica, e se essa substância orgânica tiver OH e ou NH, eu já posso afirmar que é uma substância polar? Sim. Mas não é uma qualquer polar. É uma polar que é dominada por ligação de hidrogênio, uma das forças mais fortes que nós temos entre moléculas. Professor, mas por exemplo, a cetona, que não tem hidrogênio ligado ao oxigênio da carbonila, o que é que ela vai ser? Tá aqui, papai, ó. Se tem OH ou NH, é ponto de hidrogênio. E se não tem? Pertence às demais funções. Aldeído, cetona, éter. Então ela vai pertencer às demais funções. Será o quê? Dipolo, dipolo, ou aquilo que você aprendeu com o nome de dipolo permanente. Ah, professor, então um hidrocarboneto, não faça isso. Um hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio, apolar. Se eu tenho carbono, hidrogênio e outro átomo, ou eu sou ponte de hidrogênio, ligação de hidrogênio, ou eu sou dipolo-dipolo. Se eu tiver OH e NH, ponte de hidrogênio. E se eu não tiver OH e NH, mas eu tenho oxigênio, enxofre, mas infelizmente não tem esse hidrogênio ligado a oxigênio e hidrogênio, pertencerão às demais funções. Serão o quê? Dipolo, dipolo. Vamos a algum exemplo. Bem, se eu sou uma substância polar, eu tenho medo da gordura, eu tenho aversão à gordura, eu não me dissolvo em gordura. Então sou o quê? Lipofóbico. Ao passo que eu tenho medo de gordura, daquilo que é apolar, eu vou gostar daquilo que é contrário à gordura, no caso a água. Então eu gosto de água, eu gosto de substâncias polares. Eu sou o quê? Hidrofílico. Bem, aqui nós temos essa estrutura da vitamina D. Perceba, eu tenho carbono, eu tenho hidrogênio, carbono, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono. Opa, mas perceba que eu tenho uma parte da molécula que tem outro átomo além de carbono e hidrogênio, que é o quê? Oxigênio. E perceba que esse oxigênio, ele está com um hidrogênio ligado a ele. Pronto. Se eu tenho hidrogênio ligado a esse oxigênio, eu vou cair bem aqui, ó, OH. Eu já sei que essa substância ela é polar, porque tem oxigênio, que é um átomo além de carbono e hidrogênio, e se ela tem OH, ela vai ser uma substância polar. Aqui abaixo eu trouxe uma outra substância que é a estrutura da vitamina C. Perceba que a vitamina C eu também tenho carbono aqui, tenho carbono aqui, tenho carbono aqui, tenho hidrogênio, tudo bem. Mas perceba que eu tenho carbono, hidrogênio e eu tenho oxigênios, eu tenho outros átomos. Pronto, essa substância já é polar. E perceba que é uma polar que tem OH, hidroxila, mas ela não tem só uma hidroxila, não, ela tem várias hidroxilas. Então eu posso afirmar que essa substância ela é polihidroxilada. Como é que eu tenho 1, 2, 3, 4 hidroxilas e aqui na vitamina D eu só tenho uma, eu posso afirmar que a vitamina C ela tem muito mais ponte de hidrogênio do que a vitamina D. Lembra? Vitamina D é polar porque tem átomos além de carbono e hidrogênio. E a vitamina C também é polar, porque tem átomos além de carbono e hidrogênio. Professor, então os dois são solúveis em água? Sim, só que tem uma que é mais solúvel em água. Como é que eu vou saber, professor, quem é mais solúvel em água? Quem puder fazer mais pontes de hidrogênio, porque a água também é ponte de hidrogênio. Então eu tenho aqui, 1, 2, 3, 4. 4 locais de ponte de hidrogênio. E na vitamina D eu só tenho um. Sendo assim, eu posso fazer a seguinte conclusão. Quanto maior o número de átomos de carbono, menor a minha solubilidade em água. Logo, maior a minha solubilidade em óleo. Por quê, Éder? Porque no momento que eu aumento o número de átomos de carbono, eu estou aumentando a parte apolar da molécula orgânica. E quando eu aumentar o número de oxigênios e ou nitrogênios, eu já vou aumentar a polaridade. Então eu vou me tornar cada vez mais solúvel em água e cada vez menos solúvel
em óleo, mas nos acostumemos com esses termos lipossolúvel e hidrossolúvel. Nota: alguns alunos me perguntam, professor, o que é uma substância umectante? Bem, uma substância umectante é uma substância, primeiramente, que é uma substância polar, então ela vai gostar de água, é uma substância hidrofílica, e nós vamos ver aqui num exemplo de uma questão recente, 2019, que são substâncias, em sua grande maioria, polihidroxiladas. Lembra que eu te mostrei que na vitamina C, do slide passado, ela tinha várias hidroxilas? Ali seria um exemplo de uma substância umectante. Mas o que é uma substância umectante? Uma substância umectante é uma substância que tem várias hidroxilas, tem vários pontos de hidrogênio, e esses pontos de ponte de hidrogênio facilitarão a interação com água. Tá, mas entendi o que quer dizer, mas onde é que eu vejo isso? Por exemplo, em produtos de beleza que eu passo na minha pele, quando eu passo alguns produtos creme em minha pele, que tem substâncias umectantes, a função das substâncias umectantes não é nem de absorver água do ambiente. Quem absorve água do ambiente é uma substância higroscópica. Exemplo, o sal de cozinha. Substâncias umectantes são aquelas substâncias que não absorverão estruturas fora de onde estejam. Por exemplo, eu tenho um creme e eu passo no meu braço. A função desse creme é evitar a perda de moléculas de água que estejam presentes em minha pele. Então, umectante é diferente de higroscópico. Higroscópicos são substâncias, em sua grande maioria, substâncias salinas, são sais que absorvem água do ambiente com facilidade. Exemplo, sal de cozinha, aquele antigo galinho do tempo que muda de cor de acordo com a temperatura, se está temperatura baixa, próxima à chuva, ou se está com temperatura alta, distante de chuva. Vamos trazer uma questão para você entender um pouco melhor. Umectantes são substâncias que apresentam grande afinidade por moléculas de água e, por isso, têm a propriedade de manter a umidade dos materiais. Manter. Então, eu não vou absorver mais, eu só vou evitar a perda de moléculas de água que estejam presentes em minha pele, por exemplo. Sendo adicionados a bolos, bolachas, panetones e outros alimentos. A tabela a seguir apresenta algumas substâncias utilizadas na preparação de alimentos. Nós temos o cloreto de sódio, NaCl, nós temos o bicarbonato de sódio, duas substâncias inorgânicas. Eu tenho a glicerina, veja que a glicerina tem OH, OH, OH. Essa substância é polar e ela é polihidroxilada. Professor, quando é que a gente considera que é polihidroxilada? Alguns autores consideram polihidroxiladas a partir de 3 hidroxilas. Professor, o que é essa hidroxila que você está falando? Faz a hora. É isso aqui, bebê, ó. OH. Benzoato de sódio. Perceba, essa estrutura tem carbono, tem hidrogênio, tem oxigênio. Já tem algo além de carbono e hidrogênio, já é polar. Mas ela não tem hidroxila. E acetato de etila, que é um éster. Aqui eu tenho um sal, no benzoato de sódio eu tenho um sal de ácido carboxílico, do ácido benzoico no caso. E eu tenho um acetato de etila, que é um éster. Perceba, eu tenho carbono, eu tenho hidrogênio, mas eu tenho oxigênio. Pronto, já tenho algo além de carbono e hidrogênio. Pronto, essa substância aqui, o acetato de etila, um éster, ele também é polar, mas tanto o acetato de etila quanto o benzoato de sódio, infelizmente, eles não têm ponte de hidrogênio. Essa substância, a glicerina, ó, 3 pontos de ponte de hidrogênio. A questão prossegue. A substância presente na tabela que possui composição adequada para atuar como umectante é. Perceba que lá no texto ele disse: são substâncias que apresentam grande afinidade por moléculas de água. Para que seja afim de água tem que ser polar. E para que eu tenha uma maior afinidade de água, eu tenho que ter vários pontos de ponte de hidrogênio. Sendo assim, o nosso gabarito vai ser a letra A glicerina. Mas vamos entender por quê. Dentre as substâncias apresentadas, a glicerina é a que pode, atuar como umectante. Isso porque possui grupos hidroxilas, ou seja, os grupos OH. E seus hidrogênios podem estabelecer ligações de hidrogênio com o oxigênio da molécula de água, conforme mostrado a figura abaixo. Meu amigo e minha amiga, não precisa temer. Apresentou várias hidroxilas, é um forte candidato a uma substância umectante. Professor, como é que seria essa interação? Está aqui, ó. Eu tenho uma substância umectante aqui embaixo, e essa parte aqui, ó, tracejada, seria a interação da substância umectante abaixo com as moléculas de água aqui acima. Próximo slide. Os umectantes, como por exemplo a glicerina, interagem com a superfície do material que se deseja umectar, ou seja, que se deseja impedir a perda de moléculas de água, tipo a pele,
o cabelo, para evitar o ressecamento, produtos alimentícios e também com a água. A interação com a água ocorre por meio de ligações, as famosas interações de hidrogênio. Veja como é que seria. Digamos que aqui seria a minha superfície da pele, a minha derme. A minha superfície, eu vou colocar uma substância umectante e essa substância umectante ela vai segurar algumas moléculas de água que estão aqui presentes. Então, a função da substância umectante é justamente assegurar uma certa umidade. Não é absorver mais, é evitar o ressecamento, a perda de moléculas de água. Mas pode surgir alguns termos chamados como anti-umectante. Ora, se o umectante é uma substância que é polar e tem pontes de hidrogênio, anti-umectante seriam substâncias que não estabeleceriam pontes de hidrogênio, sendo polar ou apolar. Basta que não estabeleça ponte de hidrogênio. Bem, chegamos ao fim aqui desse mini vídeo, a pedido de alguns alunos, e eu desejo que todos vocês tenham entendido alguma coisa desse nosso slide, no nosso vídeo. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo, acesse lá o Instagram DR Químico ou até mesmo no canal Desobnubilando. Dá um joinha, dá uma força para o nosso canal para que esse vídeo seja levado para outras pessoas. Ficamos por aqui e na próxima semana nós temos um novo vídeo sobre alguma dica dentro da química orgânica, por exemplo, mas também pode ser de química geral ou físico-química. Vamos em frente, que atrás de vocês vem gente. Vamos!